Cada exercício tem uma peculiaridade que o torna único dentro de todos os outros que você pode fazer. Você vai entender que existem exercícios que trabalham a fibra num comprimento mais curto, outros num comprimento médio e outros num comprimento longo. A grande questão que a galera erra absurdamente é pegar um exercício que trabalha num comprimento curto e querer alongar esse cara. Como se você quisesse adoçar um café com sal. Mano, não faz sentido nenhum. E pra gente já começar com uma coisa que é muito importante, essas três formas que mais estimulam a hipertrofia são as seguintes: tensão mecânica, dano tecidual e estresse metabólico ou hipóxia muscular. É interessante que você tenha dentro de um mesmo treino todos eles. E quando a gente fala de hipertrofia, de aumento de massa muscular, é sobre uma adaptação desse músculo. Imagina que seu músculo tá lá relaxado do jeito dele, tranquilão. Você coloca nele um estresse, um estímulo forte. A gente chama isso de abalar a homeostasia. Você exigiu dele algo que ele não estava preparado. Existe a capacidade do seu músculo e existe a exigência que você coloca. Exigência vem ser o que você faz. Por exemplo, você levantar e sentar de uma cadeira é uma exigência que você está colocando ali para os músculos da sua coxa. Quando você vai para academia, é uma exigência também. Se você coloca uma exigência no mesmo nível da sua capacidade, o seu músculo vai entender que do jeito que ele está bom. Então ele não se adapta. Agora, se você coloca uma exigência mais alta, opa, eu preciso me fortalecer. Como que a gente coloca essa exigência para esse músculo? Por meio de tensão mecânica, estresse metabólico e dano tecidual. Se você tem três formas de estimular a hipertrofia, por que você faria um treino que utilize só uma ou só duas? Burro! Agora a gente pensando nos exercícios, eu já vou começar a te trazer exemplos desses caras. Vamos utilizar uma remada baixa. Esse exercício, ele tem por característica encurtar a fibra da dorsal. Ele consegue levar a sua dorsal num comprimento muito pequeno. Porém, a própria posição do seu corpo não possibilita que você alongue muito a dorsal. Quando você traz o seu braço aqui pro lado do seu corpo, você encurtou a dorsal. Para alongar essa dorsal, você teria que colocar o braço nessa posição. Você faz essa posição na remada baixa? Impossível. E por que Katsu a pessoa fica lá tentando alongar a dorsal na remada baixa? Não faz sentido nenhum. Quando você comete esse erro, duas coisas vão estar acontecendo aí de forma muito grande. A primeira, você vai estar perdendo rendimento no exercício, porque você está tentando fazer uma coisa que ele não vai te entregar em máxima potência. Não faz sentido você investir energia nisso. Agora, outra coisa, se você está perdendo a intensidade e você não está otimizando o que esse exercício tem de melhor, você vai perder hipertrofia nesse caso. Quando eu trago a ideia do treino inteligente, olhe para o exercício, identifique o que ele te entrega e otimize, enfatize o que ele te entrega. A remada baixa entrega encurtamento, certo? Então, mano, coloca um pico de contração ali, porque aí você vai estar otimizando exatamente a característica do exercício. Não faz sentido nenhum você utilizar de outra maneira. E quando você faz isso e otimiza exatamente esse pico de contração, você vai estar utilizando a primeira das que eu vou listar aqui, formas que mais estimulam a hipertrofia. A gente vai estar estimulando a hipóxia muscular. Isso vai reverberar em estresse metabólico e a ciência bate o forte martelo que isso é muito importante para que o seu músculo receba o estímulo de crescimento. Agora vamos pegar o exemplo de um exercício que trabalha com comprimento médio. E eu já vou te adiantar o seguinte: o comprimento médio é a melhor situação que você pode ter para gerar força. É interessante colocar mais carga nesse exercício. A gente aproveita para trabalhar a segunda da lista, forma que mais estimula a hipertrofia, que é a tensão mecânica. E aí, Lala, por exemplo, já que esse estimula a força, se eu fizer esse exercício com carga baixa, então eu tô desperdiçando ele. Na verdade, não é que tá desperdiçando, viu, mano? Mas você não vai estar extraindo o máximo do seu potencial. E é exatamente essa a minha questão. Olhar pro treino de uma forma inteligente e extrair o máximo do potencial de cada exercício, colocando ele para fazer o melhor que ele pode. Dá um exemplo de um cara que joga meio campo no futebol. Eu lembro do Paulinho. Eu não manjo
Paulinho do Corinthians. Esse cara jogava bem ali, nessa posição? Jogava. Pegou esse cara, se colocasse ele pra ser atacante, ele ia jogar? Já ia perder rendimento. Ele ia jogar, não ia? Mas ia ter a sua máxima potência? Não. É melhor pegar o Paulinho e colocar onde? No meio campo. É isso que a gente tá fazendo aqui. Um exercício com comprimento médio, ele gera muita força, então é interessante colocar muita carga para ele trabalhar. Um exemplo muito legal de comprimento médio é a própria rosca direta ou rosca simultânea. O bíceps. Se eu trouxer o meu braço para cá, ele encurta. Se eu levar meu braço para trás, ele alonga. Se eu deixar o meu braço ao lado do corpo, o comprimento é médio. Logo, mais força e você consegue gerar mais trabalho. Por que então pegar esse exercício e colocar para alongar muito ou encurtar muito? A não ser que você esteja utilizando uma estratégia muito específica, que esse exercício te entrega de melhor é carga. Coloque carga nele e aí você vai ter o melhor aproveitamento. Percebe que a gente está conectando todos os pontos aqui para colocar o Paulinho no meio campo. Como é bom ver o Paulinho saudável! A gente falou de comprimento curto, comprimento médio e agora aquele exercício que o músculo trabalha mais alongado. Quando a gente fala de alongamento, a primeira coisa que vem à minha cabeça é dano tecidual. Quanto mais você alonga esse músculo, mais dano tecidual você causa nele. É a terceira forma que a gente utiliza para estimular o músculo a crescer. E eu vou te dar o exemplo do stiff. O stiff é o melhor exercício que me vem à cabeça para trabalhar o músculo em comprimento alongado, em comprimento longo. Será que vale a pena ficar colocando muita carga no stiff? O músculo está muito alongado, ele não tem propriedade de fazer muita força. E ainda tem outra questão, se você coloca muita carga ali, você vai exigir muito de outras estruturas, exatamente porque esse músculo não está numa posição que ele consegue te entregar muita força. Será que vale a pena ficar encurtando muito o músculo? Não faz sentido nenhum. Se você analisar um pouco da biomecânica, vai se perceber que quando o corpo começa a subir, o músculo começa a encurtar, você perde a alavanca, não tem tensão na musculatura. Faz muito mais sentido trabalhar otimizando o alongamento desse cara, o alongamento dessa musculatura. E aí você já está de forma estratégica elaborando o treino, pensando em exercícios que trabalham o músculo de forma mais encurtada, músculos mais alongados e músculo no comprimento médio. Se o seu treino não tem exercícios específicos para cada uma dessas questões, eu sinto te informar, mas o seu treino ele está incompleto. Não vai dar certo! Lembra que eu te falei que traria até meio que uma ordem ideal para você trabalhar? O que eu vou te passar aqui é o que eu uso nos meus treinos e em todos os treinos da plataforma, inclusive nos treinos do Muscle 60D. Lá é tudo montado de forma estratégica para que a gente tenha o melhor aproveitamento possível do treino que você vai fazer. Vou te convidar para conhecer o Muscle e lógico, né? Você vai conhecer toda a periodização. Então não estou falando de um treino somente, estou falando desse treino sendo montado com progressão ao longo do tempo. E ainda você tem o suporte técnico dos nossos profissionais no seu WhatsApp e ainda dieta, mano, personalizada. Vou te dar até 30 dias para você experimentar tudo. Se você não gostar, é só avisar que eu te devolvo toda a sua grana. O primeiro exercício, eu quero que você trabalhe com mais tensão mecânica. Uma, você tá mais descansado, então você consegue pegar mais peso. Duas, você vai ligar mais fortemente o seu sistema nervoso central. Para que o músculo seja contraído, o estímulo sai do seu cérebro via neurônio e conecta esse músculo. Quanto mais carga você colocar ali nesse momento, mais neurônios você vai ligar, maior aproveitamento desse exercício e de tudo que vai vir depois. Depois disso, a gente vai para um comprimento mais curto e aí você vai aproveitar para colocar pico de contração e trabalhar a hipóxia muscular, que é basicamente a falta de oxigênio no músculo. Isso vai gerar estresse metabólico e é a segunda forma de estimular essa hipertrofia. E o mais interessante é, você ativou no primeiro, encurtou muito no segundo, gerou muita tensão, isso vai potencializar o terceiro. Comprimento longo e esse músculo tendo mais dano tecidual. Imagina um músculo completamente encurtado e aí você começa a alongar ele, você começa a esticar esse cara. Vai gerar mais dano tecidual. Você tá vendo que cada uma dessas fases, ela é montada de uma forma estratégica para ter o melhor aproveitamento dela e ainda estimular as demais. E se mesmo assim ficou um pouco de dúvida na sua cabeça, caraca, mas qual exercício faz o quê? É o seguinte, mano, esse treino aqui, ó, foi um treino montado completamente em cima dessas ideias. Então, aqui você vai ver exatamente comprimento médio, comprimento curto, alongamento maior e todas essas fases da hipertrofia aplicadas, otimizadas. Clica aí.